Há um ponto na vida em que algo dentro de você muda para sempre. Não é quando vence, é quando cai. É quando percebe que não existe manual, nem salvador, nem coincidência que te poupe do peso da própria história. É quando entende, de forma quase brutal, que o mundo não se ajusta às suas fragilidades. Você é quem precisa aprender a suportar o mundo. E nesse exato instante, nasce o indivíduo que vai caminhar diferente pelo resto dos dias. Em verdade, é que ninguém cresce no conforto. O conforto afaga, embala, mascara. A pressão é que revela. A pressão aperta até arrancar de você aquilo que já não serve. Aquele pedaço de imaturidade que te impedia de sustentar o que dizia querer. A vida opera assim, silenciosa e impiedosa, moldando sem pedir permissão. E é aqui, nesse espaço estreito entre o que você é e o que precisa se tornar, que surge a alma inquebrável. Thomas Shelby entendia isso melhor do que qualquer um. Ele nunca foi forte porque queria. Tornou-se forte porque a vida o empurrou para o fogo. Cada perda o deixou mais calado. Cada golpe o deixou mais calculista. Cada queda o fez reorganizar o espírito sem desmoronar por dentro. Não era frieza, era sobrevivência. Era a consciência de que, se ele quebrasse por dentro, tudo desabaria ao redor. Por isso ele caminhava como alguém que já tinha encarado a própria escuridão e saído dela mais sólido do que entrou. Maquiavel, séculos antes, entendia a mesma coisa, mas falava outro idioma. Para ele, o homem que não aguenta a pressão dos próprios desejos se torna escravo deles. Tudo o que é frágil se torna manipulável. Tudo o que é manipulável se torna descartável. A firmeza interior não era apenas virtude moral, era uma exigência de sobrevivência. E assim como Shelby, Maquiavel sabia: o mundo não respeita quem não aguenta cair. Porque quem não aguenta cair não consegue se manter de pé por muito tempo. Michael Corleone também aprendeu essa lição. Ele não se tornou o que era por ambição pura, mas pela queda que o obrigou a abandonar a inocência. A vida o arrancou do conforto e o colocou num tabuleiro onde cada movimento tinha peso de sangue. Não havia espaço para colapsos emocionais. Não havia tempo para lamentações. Ele precisou crescer mais rápido do que seu coração conseguia acompanhar. E nesse processo, entendeu que o mundo exige de quem quer comandar não apenas inteligência, mas a capacidade de suportar tragédias sem perder o eixo. A dor o transformou, não por escolha, mas por inevitabilidade. A verdade é que todos eles, Shelby, Maquiavel, Corleone, representam algo universal. O indivíduo que aprendeu a cair sem se desfazer. O indivíduo que não perde identidade quando perde algo na vida. O indivíduo que não se esfarela quando o mundo aperta. Eles tinham em comum essa capacidade quase invisível de carregar peso emocional como quem carrega parte do próprio destino. E essa é a grande diferença entre quem ascende e quem se arrasta. Não é talento, não é sorte, não é carisma, é sustentação. Porque crescer dói. Crescer exige abrir mão de versões antigas de si mesmo, exige deixar ir partes frágeis que você protegeu por anos, exige encarar as próprias ilusões, desmontar fantasias, admitir falhas, renunciar ao conforto emocional de culpar o mundo. Crescer é matar dentro de si o personagem infantil que sempre esperou que alguém viesse consertar tudo. E esse processo não acontece de um dia para o outro. Acontece em silêncio, nos bastidores do seu próprio caráter. Há um instante, e todos passam por ele, em que a vida te coloca contra a parede e observa o que você faz com o que dói. Alguns implodem, outros paralisam, outros somem de si mesmos. Mas existe um tipo raro de pessoa que, mesmo tremendo, permanece. Mesmo machucada, alinha a postura. Mesmo arruinada por dentro, organiza a mente.
Mesmo sem forças, continua andando. E esse indivíduo, com o tempo, vai se tornando alguém que o mundo não consegue derrubar com facilidade. Porque quanto mais você suporta, mais você se torna alguém que não depende do cenário para existir. É assim que se constrói presença, disciplina, firmeza, lucidez. Não é lendo frases motivacionais, não é fazendo promessas vazias, não é imaginando um futuro ideal. É suportando pressão. É passando pela queda sem se dissolver. É aprendendo a levantar sem perder a identidade. É aceitando que a vida nunca vai ficar mais leve. Você é que vai ficar mais forte. A dor não é inimiga. É diagnóstico, é aviso, é formação. Ela aponta onde você ainda é frágil, mostra o que precisa ser fortalecido, revela partes suas que ainda vivem como criança. E quando você entende isso, para de fugir. Você começa a caminhar rumo à própria lapidação. Começa a construir aquela estrutura interna que não depende mais de humor, aprovação, romantização ou distrações. A vida cobra pressão de quem pede resultados, e essa cobrança não é punição, é filtro. Ela filtra quem realmente quer, de quem só gosta da ideia. Filtra quem suporta, de quem só sonha. Filtra quem está disposto a pagar o preço, de quem vive pedindo desconto emocional para tudo. No final, tudo se resume a isso. A queda é inevitável, mas o desmoronamento é opcional. E é justamente essa diferença que constrói os homens e mulheres que passam pela vida deixando marcas. O mundo não os poupa, nunca, mas eles também não recuam, nunca. Eles caem e ao cair aprendem, ao aprender evoluem, ao evoluir sobem e ao subir sustentam o peso que pediram ao universo. Sem espetáculos, sem desculpas, sem ruído, apenas presença, apenas resistência, apenas maturidade. É assim que nascem os fortes, não quando vencem, mas quando continuam existindo, mesmo depois de tudo. Com o tempo, você começa a perceber que existir com força é quase uma linguagem à parte, uma linguagem que não se aprende em livros fáceis, nem em frases motivacionais, nem em aulas bem decoradas. Essa linguagem é aprendida na prática, na queda, na repetição silenciosa de tentar sobreviver aos próprios limites. E quanto mais você mergulha nesse processo, mais entende que todo ser humano que alcançou profundidade verdadeira atravessou desertos internos que ninguém viu. Desertos que moldaram a disciplina que sustentaria toda a estrutura que viria depois. Disciplina não é sobre acordar cedo, nem sobre marcar hábitos em um aplicativo, nem sobre seguir rotinas perfeitas. Disciplina é sobre manter o compromisso com o que você diz querer mesmo, quando a parte mais fraca de você pede arrego. É sobre não trair o próprio futuro por causa de um impulso presente. É sobre manter o rumo quando tudo dentro de você pede para parar. Esse tipo de disciplina não nasce da vontade, nasce da necessidade. Ela surge quando você finalmente admite que, sem estrutura interna, nenhum sonho sobrevive. Maquiavel entendia isso com uma frieza que muitos confundiam com crueldade. Para ele, a disciplina era a arte de governar a si mesmo antes de tentar governar qualquer coisa no mundo. O príncipe que não controlava seus impulsos tornava-se brinquedo das circunstâncias. O líder que não controlava suas fraquezas destruía o próprio reino. A vida funciona da mesma forma. Se você não domina seu comportamento, o mundo domina você. E não com violência, mas com distrações, prazeres fáceis, promessas vazias, vícios sutis que gentilmente te afastam da vida que você diz querer. É assim que muitos se perdem, não por maldade do destino, mas pela falta de disciplina para sustentar a própria trajetória. Thomas Shelby também mostrava isso de forma visceral.
Ele não era disciplinado porque queria ser um exemplo. Era disciplinado porque sabia que qualquer vacilo pessoal colocaria seus irmãos, seu negócio e seu nome em risco. Nas cenas em que ele está sozinho, sentado com um copo de uísque, olhando fixo para o nada, não existe glamour. Ali está um homem que sabe que não pode se dar ao luxo de desmoronar. Por isso, ele se levanta todos os dias e cumpre o que precisa ser feito. Não porque é forte, mas porque sabe que se não o fizer, o mundo ruirá em cima dele. Sua disciplina não é bonita, é necessária. E a verdadeira disciplina é sempre assim, invisível, silenciosa, impiedosa com as próprias desculpas. Michael Corleone também ilustra isso com perfeição. No segundo filme de O Poderoso Chefão, sua disciplina chega ao extremo. Ele sacrifica vínculos, emoções e até parte da própria alma para sustentar a posição que assumiu. Não porque isso o fazia feliz, mas porque era o preço do poder que carregava nas mãos. Há uma cena emblemática. Michael sozinho no escritório, com a porta se fechando atrás. A disciplina dele é isso, aceitar o peso das próprias escolhas, mesmo quando elas ferem. Manter o controle emocional quando tudo ao redor implora por um surto, por uma explosão, por uma queda. Ele representa o tipo de disciplina que molda impérios e destrói inocências. Essa é a parte que o mundo esquece. Disciplina cobra caro, mas quem não a possui paga um preço ainda maior. Às vezes, tudo o que você precisa para entender disciplina é observar a história. Todo grande nome suportou uma pressão que a maioria não suportaria nem por um dia. Beethoven compôs surdo. Mandela estudou e escreveu trancado numa cela úmida por décadas. Churchill liderou um país exausto e devastado, enquanto lutava contra a própria depressão. Franklin, nos bastidores da diplomacia, escrevia cartas madrugadas inteiras sem jamais reclamar da exaustão, porque sabia que o mundo não espera pelo cansaço de ninguém. E Newton, isolado pela peste, criou obras que mudariam para sempre a humanidade, porque viu no isolamento a oportunidade de mergulhar onde ninguém mais conseguia. Todos eles tinham uma coisa em comum. A disciplina não era hobby nem ferramenta, era fundação, era o alicerce que tornava possível sustentar o peso das próprias ambições. E esse é o ponto que quase ninguém entende. Grandes realizações não nascem do talento, mas da capacidade de repetir, dia após dia, aquilo que constrói a versão futura de si mesmo. A disciplina é o martelo que molda o caráter. É o cinzel que esculpe a identidade. É a argamassa que mantém a estrutura emocional de pé. É o motor silencioso da ascensão. E essa disciplina não precisa ser visível. Pelo contrário, quanto mais verdadeira ela é, mais invisível se torna. Disciplina é dizer não quando ninguém está observando. É estudar sem postar. É treinar sem filmar. É trabalhar quando ninguém vai te parabenizar. É se sacrificar quando ninguém percebe. É crescer quando ninguém entende. Esse é o tipo de disciplina que constrói homens e mulheres que o tempo não consegue apagar. Mas existe um outro ponto, ainda mais profundo. A disciplina que sustenta sua vida não é a que você demonstra em público, mas a que você mantém no caos. Quando tudo desmorona, quando o destino vira a mesa, quando o que parecia certo perde o sentido, é aí que a disciplina te salva. Porque se você perde o controle interno, o externo te engole. É isso que diferencia os que continuam existindo dos que desaparecem dentro da própria queda. A queda não destrói o disciplinado. Ela revela o quanto ele já havia se preparado antes de chegar ali. Por isso, quem realmente quer subir precisa aprender a cair sem perder a postura. Precisa aprender a falhar sem perder a identidade. Precisa aprender a sofrer sem perder o eixo.
precisa aprender a enfrentar o próprio vazio sem se dissolver nele. O indivíduo disciplinado sabe que a vida não vai ficar mais leve. Ele sabe que os desafios não vão diminuir. Ele sabe que o futuro exige mais do que o presente, e é por isso que ele treina a si mesmo para sustentar pressões maiores do que as que enfrenta hoje. Essa é a mentalidade de Thomas Shelby colocando a lâmina no chapéu, de Maquiavel escrevendo sobre poder, de Corleone fechando a porta para o mundo, de Churchill carregando a Inglaterra nas costas, de Mandela sentado sozinho numa cela de concreto, olhando pelo vidro da liberdade que ainda não tinha. Eles tinham uma clareza que poucos têm. O topo não é para quem quer subir, é para quem aguenta não cair lá em cima. E talvez essa seja a mensagem final, a mais profunda, a mais difícil de aceitar. A vida só entrega peso para quem pode carregá-lo. Não porque é justa, mas porque é sábia. E quando entrega esse peso, ela está dizendo silenciosamente que, ali dentro, há força suficiente para atravessar a tempestade. A disciplina é o que transforma essa força em ação. A queda é o que transforma essa ação em maturidade. E a maturidade é o que transforma esse indivíduo em alguém que o mundo não consegue dobrar. Sem plateia, sem espetáculo, sem elogios, apenas a força silenciosa de quem aprendeu a carregar a própria história com duas mãos firmes, sem pedir que ninguém faça por ele. É assim que se sobe, é assim que se permanece, é assim que se vive, e é assim, só assim, que alguém se torna inderrubável. E se você chegou até aqui, existe algo importante que eu preciso reconhecer. Poucas pessoas realmente permanecem até o fim quando o assunto é autodomínio. A maioria desiste antes mesmo de entender a primeira camada da própria mente. Mas você ficou. E isso diz muito mais sobre você do que sobre este conteúdo. Porque, no fundo, quem permanece, quem insiste, quem busca entender a si mesmo com profundidade, já está à frente da maioria. Não porque é melhor, mas porque está desperto. Então, eu quero te agradecer. Não pelo algoritmo, não pelo número, mas pela sua presença real. É raro e por isso merece respeito. Se este conteúdo tocou alguma parte sua, aquela parte silenciosa que ninguém vê, mas que dirige todas as suas decisões, então deixe seu like, porque isso me mostra que vale a pena continuar criando conteúdos com esse peso, com essa verdade, com essa profundidade que não se encontra em qualquer lugar. E se você quiser caminhar ainda mais fundo, compartilhe isso com alguém que você sabe que está no meio da tempestade. Às vezes, uma única mensagem muda um destino. No mais, lembre-se disso. A vida respeita quem se domina. O mundo se curva a quem se constrói. E o destino abre espaço para quem se torna inabalável. Cuide da sua mente, proteja a sua disciplina e continue, sempre continue. Obrigado pela sua presença. Até o próximo capítulo.